Fala pessoal, Jonathan, beleza? André, tudo bem? Hoje vamos um teste bem interessante de umas tretas que surgiram. E esse teste merece 15 mil likes para pagar o processador. Não vai pagar, mas vamos lá. O que aconteceu é o seguinte, cara, eu tô sempre envolvido em treta, né? Vocês estão ligados que a minha vida é uma treta, é uma zoeira infinita. Eu estava lá no fórum do Clube do Hardware e passei por mentiroso. Te tirar pra louco. Passei por mentiroso que um cara comprou uma placa de vídeo lá e falou que botou com 2.400G e tava dando problema. Aí eu falei, é gargalo, montou a configuração errada. Comprou a configuração errada, né? Comprou a configuração errada. É uma configuração pronta ainda, pior de tudo. Tá errado. Tá errado. Ponto final. Aí veio um cara e botou assim, esse cara tá mentindo. Meteu assim, meteu na cara. Aí a treta ficou louca. Meteu na cara. Esse cara tá mentindo. Esse processador segura tranquilamente a sua placa de vídeo. Aí o que o André fez? O André pegou o Black Edition, que é o meu cartão de crédito, R$1.500 por ano, pra ter esse negócio, então eu tenho que falar. Tem que falar pra computar. Todo lugar que eu puder eu tenho que falar, tá? E um dia eu vou mostrar pra vocês ele, com o código verificador também, pra vocês verem ele aí. O código Aí o que acontece é o seguinte, cara, eu fui lá e comprei o processador, porque eu falei, cara, eu vou comprar o processador, já tem tudo aqui feito pra fazer esse teste. Então o que a gente fez? Nós compramos um Ryzen 2400G e vamos fazer teste nele hoje. Vocês vão ver os testes todos nele, tá? Nós fizemos aqui os testes e nós vamos comparar com os outros 5 processadores, os outros 6 processadores que tem lá no paparhardware.net. Que esse só o paparhardware.net vai ver lá que tem o Ryzen agora 2400G em 2 placas de vídeo, que é essas placas de vídeo que nós vamos mostrar aqui pra vocês. Uma GTX 1060 de 6GB e uma GTX 1070 Ti. Tá? Porque acredite ou não, tem gente comprando configurações com essas placas de vídeo e com esse processador. E eu falei, cara, tem um monte de coisa errada aí, mas vocês vão escutar depois que nós vamos ver os dados, tá? Primeiramente nós vamos começar mostrando os dados e depois a gente vai conversar um pouco. Conversar um pouco sobre essas questões aí. Como você vai economizar um pouco de dinheiro? Porque parece que o que eu sinto é, como a gente não trabalha com a AMD e como eu não faço teste na AMD, parece que algumas empresas utilizam isso pra agir de má fé pra cima de clientes. É má fé mesmo vender um negócio desse. Porque Precisa quando a gente trabalhava com a AMD, nós testávamos a AMD gargala não gargala e tudo, usava aqueles testes para validar nossas máquinas que nós estávamos vendendo aqui na loja. E parece que agora eu sinto essa necessidade de arrumar essas tretas aí, porque, tipo, parece que o cara tem que correr atrás de tudo, porque todo mundo parece que tá querendo roubar os outros. Mas vamos lá, pessoal, vamos começar aí mostrando primeiramente o desempenho da GTX 1060 de 6GB da Zotac. Vocês estão vendo todos os processadores e todos os testes que foram feitos ali, tá? Vale lembrar que esses testes não foi somente num jogo. Vocês estão vendo aqui simplesmente, assim como aquele outro teste dos processadores, que eu não sei se foi pro ar ainda, vocês estão vendo simplesmente a média de frames, tá? A média de todos os jogos, a média da 1% low e a média da fluidez. E do lado, o custo por frame. Como foi calculado esse custo por frame, Jonathan? Foi pego o valor do processador mais o valor da placa de vídeo e dividido pela média de frames. O que não está correto nesse caso, porque na AMD tem que ter placa mais... Mas vamos usar somente processador e placa de vídeo dividido pela média de frames, tá? Então vocês estão vendo ali, cara, quais são as melhores opções aqui, Jonathan? Tu já quer comentar um pouco pro pessoal? A gente marcou em negrito as melhores opções aqui. Na GTX 1060, assim como a gente já falou em diversos testes, né, o Pentium perdia em comparação ao i5, média de 10 frames, de 8 a 10 frames, mas ele tinha um custo-benefício interessante, né? Então a gente até tinha uma configuração no site com esse processador e todo mundo sempre ficou ciente que estava perdendo 10 frames, mas depois para um upgrade para um i5 ou para um i7 teria possibilidade. E vale lembrar também por que a gente vendia essa configuração, porque é muito fácil tu se livrar de um Pentium. É um processador de R$200, cara. Tu pode vender ele facilmente por 180, 150, sei lá, e depois botar um processador melhor, entendeu? Então é muito mais fácil tu se livrar de um processador desse de R$200 do que tu se livrar daqui a pouco de uma placa de uma 1050 para trocar por uma 1060. Tu provavelmente vai ter uma perda em valores muito maior do que tu perder 50, 60, 70 reais trocando esse processador por um processador melhor, tá? Então o que vocês estão vendo aqui é que o Pentium conseguiu uma média de 59 frames, enquanto o i7 conseguiu 69 frames. Daí que a gente tirou que ele perde 10 frames em relação ao Core i7, né? Mas notem que o o Pentium, esse Ryzen 2400G fica a 61 frames, ele ganha por 2 frames do Pentium. Isso retrata onde, Jonathan? Isso vai retratar onde? No custo por frame, né? Então, se ele entrega praticamente o mesmo desempenho com o Pentium e custa praticamente 3 vezes mais, ele vai ter um custo por frame muito pior do que um Pentium, mesmo o Pentium entregando 2 frames a menos numa média, né?
Exatamente. Então a gente tem aqui o Pentium sendo um custo-benefício mais interessante, o i3 é um custo-benefício mais interessante, custando R$ 31,35. Eu tinha que ter botado isso aqui para casa decimal certa. Mas hoje, avaliando bem essa questão agora com a oitava geração, que as placas-mães chegaram em conta, até por isso que o computador que tinha no site, o Pentium G45 com 1060, saiu do site, porque antes só tinha placa-mães de oitava geração caras. Agora nós temos H310. Então o custo por frame de um 8.100 com uma 1060 ficou ali R$2 mais caro por frame, só que ele te entrega uma quantidade de frames maiores, então já fica numa oitava geração, entendeu? Então, acaba se dando uma balanceada legal, né? E nesse caso, o 2400G, né, ganhou pouquíssima coisa em relação ao Pentium, e os resultados falam por si só, tá? Quem quiser olhar todos os jogos... Um parênteses é que o 2400G perdeu por i3 8100 e o 2400G é mais caro que o i3. Tá? Exatamente. Então, por isso que o custo-benefício dele ficou muito pior do que o 8100. A gente já vai comentar para vocês no final do vídeo qual a configuração, como é que foi... Fiquem calmos em relação a isso, tá? Eu acho que em relação aqui a GTX 1060 já foi sanada essa questão, né? Vamos trocar aqui para a GTX 1070 Ti. Agora a gente tem os dados aqui na tela da 1070 Ti, que é uma placa de vídeo já bem mais parruda, já é uma placa de vídeo que exige muito mais do processador, né? E aí tu vai deduzir que um processador de R$800 vai extrair bem mais desempenho dela, né? Então vocês estão vendo aí na tela, onde o Core i3 extraiu aqui 85 frames, o Core i5 extraiu 98 frames, e o bem interessante vocês analisarem aqui que nem sempre o processador que é o mais barato é o melhor custo-benefício. Exatamente. Notaram ali que entre o Core i3 e o Core i5, que é quase o dobro de R$300 mais caro isso. R$300. R$300 mais caro, como deu 13 frames a mais, o custo-benefício deles acabou ficando aqui, ó, em R$24 também. Os dois ficaram com um custo-benefício extremamente interessante na GTX 1070 Ti em Full HD. Tá? Aqui é interessante também vocês verem aqui o 2400G, ele conseguiu extrair apenas 74 frames em relação ao i3 que fez 85, fez 11 frames a mais, e portanto o 2400G acabou se tornando um custo-benefício inferior. O custo-benefício dele é R$30 por frame, porque ele extrai proporcionalmente menos desempenho e te entrega menos desempenho aqui também, né? Ela entregou 24 frames a menos que um i5 na média. É muito Nossa, frame. É tudo isso? É Pior muito que é. Frame, cara. É muito frame. Isso é conhecido. Alguns sites merda vão falar que isso se chama desequilíbrio de arquitetura, tá? Algumas porque pessoas, a caixinha é gorda, né? Algumas pessoas mal intencionadas aqui na internet vão falar que isso é um desequilíbrio de arquitetura, tá, pessoal? A gente tem que dar nomes corretos para as coisas quando acontece. Por exemplo, quando as empresas se unem para colocar tudo no mesmo preço, isso se chama cartel. Isso não é alguma outra coisa. Vamos alinhar preços para deixar tudo o mercado mais legal. Não, isso se chama cartel. E nesse caso, isso se chama gargalo. Você que está colocando um 2400G com a 1060, você está perdendo 9 frames. Se você estiver ciente disso e mesmo assim quiser colocar um 2400G, sem problema. Sem problema. Mas no momento que você coloca uma 1070 Ti, que é uma placa high-end, com um Ryzen 2400G, você está tendo um gargalo fantástico, absurdo, em Full HD. Porque aqui a gente só fez as comparações de Full HD, não deu tempo de fazer todas as resoluções. Tá? Então vai ter pessoas aí na internet agindo de má fé, dizendo que isso é um desequilíbrio de arquitetura, mas isso é um gargalo absurdo. Tá? Então vocês estão vendo, cara, todos os dados estão aí na tela. Quem quiser acessar mais configurações, olhar jogo por jogo, a 1% low, a média, a fluidez de cada um dos jogos separadamente, acessem o papahardware.net, que esses dados estão lá. E esse Ryzen 2400G vai ser feito somente em Full HD nessas duas placas. Ele não vai ficar lá no site, porque eu já vou vender ele por R$200 a menos do que eu paguei aí. Então vamos conversar um pouquinho. Nem tudo são somente críticas ao 2400G. Nesse caso aqui, pessoal, a gente está preocupado porque tem pessoas influenciando clientes a comprar a 1070 Ti com 2400G. Isso é o pior de tudo. Isso é o pior de tudo, cara. E, sabe, eu fico frustrado, cara. Eu fico bem cansado. Às
Às vezes eu fico pensando assim, cara, eu só vou cuidar da minha empresa, só vou cuidar dos meus PCs, dos meus clientes e o resto que se exploda, tá ligado? O resto que se exploda. Mas a gente tem o maior canal de hardware aqui do YouTube e a gente só tem hoje o maior canal de hardware do YouTube. E você pode questionar que é ou não é o maior. É o maior que fala só sobre hardware de computador, é o nosso, tá? Você pode chorar se você não quiser, mas essa é a verdade. Eu fico extremamente frustrado quando esse tipo de coisa acontece, porque parece que nós somos aqui na internet, às vezes eu me sinto como guardião da informação. Porque, sinceramente, cara, hoje eu não tô tão interessado em vender computador. Eu tô interessado na informação, sabe? Toda a nossa loja, a estrutura, a base da nossa empresa aqui e todo o rebuliço e o nosso crescimento todo se deve a essa informação que a gente passa para vocês, tá? Então o que acontece é o seguinte, cara, vamos falar um pouco do 2400G. O 2400G não é um processador ruim. Ele é um processador que está sendo vendido de forma incorreta. O que é muito diferente. Exatamente. O que é muito diferente. É a mesma coisa que a Chipart vem aqui e começar a falar, olha, o 7980X da Intel é o melhor processador. Compre para os seus jogos. Um 8700 vai extrair mais frames. Verdade seja dita, tá? Então aqui a questão é a seguinte, pessoal. O 2400G é focado para um único público. Um único público. É o cara que vai jogar LoL, Dota, Counter-Strike em Full HD ou abaixo de Full HD sem placa de vídeo. Acabou. Esse é o público do Ryzen 2400G. Tá? E eu posso me estender, cara, eu posso ficar horas falando sobre isso, cara, mas eu fico bem frustrado, cara, porque parece que o que a gente às vezes faz aqui vai ter 10 empresas depois para falar que a gente está errado. Só que eles falam, eu boto a minha carteira onde está a minha boca. E é por isso que eu quero que vocês aí de casa agora deixem aqui embaixo qual processador vocês querem ver contra o 2400G lado a lado a captura. Ah, não acreditei nisso, eu quero que vocês façam a captura. Vamos fazer a captura, vamos colocar lado a lado para vocês aqui. Porque eu preciso tirar um pouco do desse processador. Mas, outra coisa interessante para vocês têm que saber é o seguinte, como é que foi a bancada do 2400G? Foi fácil, foi simples? Nós testamos essa bancada aí que vocês estão lendo aí na tela, os dados. Uma coisa interessante aqui, de maneira alguma, em hipótese alguma, essa placa-mãe que a gente tem, a gente colocou diversos pentes de memória e a gente não conseguiu setar a memória acima de 2133 MHz. Isso é uma coisa que eu já falei, isso é uma coisa que me desanima de trabalhar com processadores da AMD. Eu, como integrador, preciso mandar o produto funcionando para o meu cliente. No momento que eu coloco 5 pentes de memória diferentes, no momento que eu me dá um pente desse, me dá essa porcaria desse pente de memória aí. No momento que eu boto essa porcaria desse pente de memória aqui, que é uma Corsair Dominator. Porcariazinha. Essa porcaria que vai pegar uma estática que estrega bem na barba aqui, ó. No momento que eu coloco essa porcaria dessa memória aqui, que é a memória padrão. Isso aqui é padrão, cara. No Brasil é uma coisa diferenciada. Lá fora, isso aqui é padrão. As memórias Corsair Dominator, se não são as primeiras, são sempre uma das primeiras memórias a ser otimizada para funcionar nas placas-mãe. Porque essas memórias que as porcarias dos reviewers fora do Brasil ganham para fazer teste. Essa memória não funcionou em 3.000 MHz, não funcionou. Botei um kit de G-Skill, não funcionou. Botei um kit HyperX, não funcionou. Botei um Ballistic, não funcionou. Então, o que acontece? Como nós desativamos a GPU integrada e nós não utilizamos a GPU integrada, a gente sabe que essa velocidade da memória RAM ajuda na GPU integrada. Nesse caso, a GPU foi desativada. Então, nós testamos com a memória 2133, a mesma memória que foi testada em todos os outros processadores da Intel. Que é o que o pessoal está vendendo na internet. 2400G com memória 2133. Então, o que tu está comprando aí, queridão, achando que está tendo um ótimo custo-benefício, é isso aqui que foi testado. Outra coisa. Eu vi gente falando que o 2400G precisa utilizar 2 pentes de memória. Aí tu entra na empresa que os caras estão indicando comprar, tem um pente de 8. Pessoal, o buraco é mais embaixo, cara. O buraco é mais embaixo. Eu acho que a gente tem que respeitar o cliente. Eu quero que vocês comprem PC na minha loja todos os dias. Eu quero continuar vendendo centenas de máquinas todo mês. Uma coisa aqui, ó. Tem o 2400G aí, tem gente pagando 4.500. Aqui na nossa loja, acho que o 1070 Ti com 8400 estão 5 e pouco. Fica melhor que custo-benefício ainda. Fica melhor que os benefícios ainda. E aí, o barato sai caro, ó, te liga. Tem isso, cara. É assim, mas é questão assim, ó, cara. É uma mistura de frustração
com uma vontade de querer trabalhar mais, porque... É triste, o cara tem que pegar um negócio desse, tem que comprar isso pra mostrar que tá sendo feita coisa errada, ninguém vê, o pessoal compra e acha que tá dando grandes coisas. Isso que é o pior de tudo. É, cara, e aí outra, né, cara? Por que tu tá comprando um 2400G com uma placa dedicada? Tu quer uma porcaria de um Ryzen? Compra o 2600, então. Compra um 2600. Eu não vendo. Eu não vou vender. Eu não vou vender pra ti. Mas compra um processador um pouco mais apropriado, velho. Sabe, cara, eu fico frustrado, cara, porque tem empresas que estão estimulando a compra do 2400 com essa placa aqui. Cara, tu tá estimulando o teu cliente a comprar algo errado, cara. Sabe? Cara, é assim, velho, é frustrante. E assim, ó, tô vendendo a chipart porque eu quero ir embora do Brasil, tá? Então, tá aí. Acho que é isso aí, né? Vamos esperar os comentários de vocês aí de casa, o que vocês acharam, o que vocês acham disso, que a gente vai fazer um outro vídeo. Vai vir. Vou adiantar. Vai vir os Mr. Teoria. Vou adiantar o que vai acontecer. Vai vir um monte de gente falar que o meu teste tá errado. Sempre. Mas vão vir falar. Não vou mostrar. Não vou mostrar. É o que sempre acontece. Então é isso aí, pessoal. Deixa Então, o like. nesse clima de vontade de se matar, é nesse clima de vontade de vender a empresa por 5 milhões mesmo e ir embora do Brasil. É nesse clima lindo, é nesse clima maravilhoso, de desonestidade, é nesse clima de abrasileiramento do hardware que nós terminamos o vídeo de hoje, cara. Então, se você gostou, deixa o like. Não esquece de deixar ali qual processor que vocês querem ver lado a lado, tá? E vamos parar de comprar merda, velho. Por favor, vamos parar de comprar coisas erradas. Melhor dizendo, vamos parar de comprar coisas erradas no Brasil, tá? Então, era isso aí. E esse vídeo com certeza não vai devolver R$1.000. Não vai me devolver R$1.000. Mas é isso aí, cara. A gente às vezes tem que colocar o nosso dinheiro onde está a nossa boca. É isso aí. Valeu.